Novembro Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu vou contar pra vocês o que eu li no mês de novembro, o que eu assisti de filme, que eu vi de música e acho que indicar mais algumas coisinhas. Eu falei pra vocês no mês passado que eu tinha ficado doente, né? Fiquei. Só que em novembro eu fiquei mais ainda. Minha imunidade tá muito baixa. Eu tenho lúpus, pra quem não sabe. Eu tenho trabalhado assim horrivelmente. Eu não sei se com você está acontecendo isso, mas com essa coisa de trabalhar em casa, quarentena, eu tenho trabalhado muito mais. Muito mais. As pessoas acham que a gente está em casa, a gente está à toa. Dar aula à distância é muito pior, é mais difícil, é mais desgastante. E assim, as pessoas acham que você tem que participar de um monte de coisa, não sei quantos eventos. Eu tive que organizar evento, eu organizei 2 eventos, palestras, lives, não sei o que, e aula, e trabalho. Eu estou desenvolvendo um curso online, um monte de coisa, né? Não sei nem como eu estou conseguindo ainda publicar 2 vídeos por semana. Aí, o que aconteceu? Úlcera. Tô com a úlcera estourada. Então, assim, fiquei... Se da outra vez tinha ficado 15 dias sem assistir nada, dessa vez fiquei 20. Antes de começar a mostrar o que eu li, o que eu assisti, gostaria de pedir a você para se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Antes também de começar, digo que estou tratando a úlcera, já estou medicada, né? É um processo longo, né? Vamos às leituras. Eu não tenho nenhum livro físico para mostrar para vocês, porque eu li tudo no Kindle. A primeira coisa que eu li foi As Cinzas do Norte, do Milton Ratum. Eu tinha lido dele apenas 2 irmãos, que eu gostei bastante, e agora li. É engraçado, e aí lendo este a gente lembra do outro, né? Porque é estilo do autor, a mesma paisagem, a mesma realidade ali da Amazônia, né? E é o único que eu conheço daquela região que escreve sobre aqueles hábitos, né? Eu adoro ler romances assim, de relatos regionais, principalmente memórias de infância, não só aqui do Brasil. Eu gosto das narrativas africanas, aqui do Brasil, várias regiões, norte, nordeste, sul, qualquer uma, da América Latina como um todo. Na verdade, acho que é aquilo que eu falei no vídeo do Gabo. Eu gosto, esses países colonizados acabam tendo um imaginário muito rico, né? O pessoal do interior, o regionalismo, eu acho fantástico, eu adoro. Aqui é a história de um rapaz, um homem, né, já adulto, lembrando suas memórias, que é um homem já adulto relatando a sua infância, todo o relacionamento dele com pessoas mais velhas, conhecidos, que a relação que ele tinha com essas pessoas, como ele percebia as coisas. Falando assim parece besta, mas é que eu não quero dar spoiler. Mas a percepção do garoto sobre as coisas, o entendimento que ele tinha, e ao mesmo tempo a memória do adulto, a lente do adulto, nos mostrando a percepção da criança. Essa coisa que eu acho fantástica em narrativas de memória. A presentificação do passado, a ressignificação do passado, os laços, tem uma riqueza de costumes locais que me encantam. E aqui também, assim como em 2 Irmãos, é um que sai do Amazonas, vem aqui para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e volta. Então tem esses encontros e desencontros, essas relações familiares, ou de amizade. É bem interessante, eu gostei bastante. O outro livro que eu li foi A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Não sei se vocês já perceberam, mas eu não sou uma pessoa pop, né? Então, assim, o filme que teve como base este livro, ele concorreu, ele foi indicado para concorrer ao Oscar, né, brasileiro, aqui em 2020. E eu não sou muito de ler lançamentos e nem ler porque ficou famoso, porque tem filme, eu não sou muito disso. Eu não sou uma pessoa assim, pop, né? Vocês já perceberam? Então, por conta de tudo isso, para dizer o quê? Que só agora eu li esse livro. Eu não vi o filme ainda, o livro é da Marta Batalha. Eu gostei bastante da escrita dela, ela tem uma narrativa muito fluida. E é uma história que se passa no meados da década de 20. Eurídice Gusmão é uma dona de casa padrão. Ela tem um casamento padrão, classe média e tal, mora no Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa
com muito talento para qualquer coisa. Sabe aquele tipo de pessoa que o que se propõe a fazer faz muito bem? Então ela é isso. Só que a condição dela não a permite deslanchar, né? Ela tá casada, tem 2 filhos, o marido tem um bom emprego, tal, classe média, só que ela é uma dona de casa no meados do século XX. Então, aí o marido não apoia nada do que ela faz. Ela começa a cozinhar, cozinha muito bem. Poderia publicar um livro, mas é desmotivada. Começa a costurar, costura muito bem, clientes fantásticos, o marido desmotivado. E isso vai fazendo com que ela define, né? Então, ela, quando é desanimada de alguma coisa, começa a definhar, até achar outra e por aí vai. Uma pessoa com muito talento, mas tem uma capacidade de reação diante da vida. Então, por isso que é a vida invisível dela. E o que é interessante, que não é só a história dela, embora com esse título a gente pense que é centrado na vida dela, mas não, tem a vida da irmã dela, tudo que acontece com a irmã, que é bem interessante. É uma narrativa muito saborosa. O outro livro que eu li é um de não ficção, chama Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Eu tô pensando, talvez eu faça um vídeo sobre este livro. Não tô fazendo muitos livros individuais, né, de leituras, resenhas. Talvez eu faça desse, vamos ver. Aqui, ela começa falando da Virginia Woolf, que depois da guerra questionou, né, a necessidade da guerra, não sei o que, não sei o que. E a gente pensa que vai ser assim, que ela vai falar disso. Ela fala de guerra, de modo geral. Só que o enfoque dela é fotografia. Ela parte de Virginia Woolf e depois ela começa a falar de fotografias de guerra. E aqui ela fala algo que eu já comentei, acho que no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, na literatura. O horror daquela guerra, né? Porque aí pela primeira vez fotografaram cenas assim escabrosas e tal. E ela começou a falar das fotografias, da fotografia de guerra, principalmente. Ela começa a falar de guerras e tal. É um livro que eu gostei bastante de ler, eu gosto dela, né? Eu já tinha lido textos avulsos, livro não. E eu tenho outro dela aqui sobre fotografia, que ela já publicou, mas eu ainda não li, tá aqui no Kindle. E é bom, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre, aí vocês vão entender porque eu gostei, né? Não vou entender em detalhe. O outro livro que eu li foi do Safon, ou se vocês quiserem, Zafon, Marina. Meu primeiro contato com Safon, e eu ouço muito falar dele, muita gente ama e tal, aí eu li Marina. Eu falei, deixa eu ver qual é que é desse cara, né? E aí é muito interessante, eu gosto muito de ter assim, a primeira impressão da escrita de um autor, prestar atenção nas minhas impressões. E depois ler mais para ver se as primeiras impressões ainda continuam, né? E eu li este aqui e comecei a notar algumas coisas. Quem já leu aí me corrija ou pode discordar, enfim, mas são só primeiras impressões. Eu comecei a ler e pensei, nossa, eu estou diante de um autor do século XIX. Eu sei que ele é contemporâneo, sei que ele morreu há pouco tempo. Mas ele escreve como os autores do século XIX. Não, desculpa, eu vou reformular. Não é que ele escreve como os autores do século XIX. A escrita dele, a gente percebe claramente uma influência de autores do século XIX, não de um só, de alguns. E não que o texto dele seja como um do século XIX. Na verdade, você percebe a influência de narrativa e a influência de enredo, porque ele trata aqui, pelo menos essa história, né, não li mais nada, é um enredo típico do século XIX, Edgar Allan Poe, sabe aquelas coisas de mistério, tal, de investigação. E uma outra coisa que me fez lembrar muito, até mais do que Edgar Allan Poe, foi o desenho do Scooby-Doo. Então, aqui me pareceu que era 2 jovens fazendo a investigação, me pareceu assim, até aqueles amigos lá do Salsicha, o Scooby, os amigos adolescentes deles, a Velma, Fred, Velma, nem lembro mais, investigando uma questão misteriosa. Assim, me vinha Scooby-Doo na cabeça. E quando eu falo de Scooby-Doo, gente, não é demérito, né? Eu adorava aquele desenho. Então, assim, não estou comparando para desqualificar. Mas é um tipo de investigação, de narrativa daquele jeito. Aqui é a história de um rapaz que estuda lá no internato, ele conhece a moça Marina e conhece o pai dela, ela vive sozinha com o pai, aí tem uma história
Eles começam a investigar por meio de um objeto, uma coisa, vai levando, aí vão investigando, aí vem aqueles lances de carta, de entrevistar uma pessoa para saber mais sobre a outra, aí vira uma história dentro de outra história. É uma história da Marina, do pai dela, que se assemelha com uma outra história que eles investigam. Então parece que é uma história dentro da outra história e todo esse clima assim de suspense investigativo. Esses dois adolescentes. Eu gostei, é um ritmo muito bom, sabe? Eu não fazia ideia que o Safon escrevia esse tipo de literatura, mas eu gostei. E eu percebo, ele tem uma qualidade literária, o texto dele tem uma qualidade literária. Isso independe de gênero. Quando eu falo dessa qualidade, essa habilidade literária, é da escrita. Não é uma habilidade linguística, é literária. Não estou hierarquizando, uma é melhor que a outra, são diferentes. A gente percebe uma habilidade literária nele, mesmo nesse gênero investigativo, né? É uma habilidade que, se ele escrevesse outros gêneros, também estaria lá, porque é a forma dele de produzir literatura. Eu agora fiquei curiosa, acho que vou ler mais coisa dele, talvez A Sombra do Vento, para ver se eu confirmo essas impressões. Me digam o que vocês acham de Safon, se vocês já leram alguma coisa dele, gostaram. Então, de livro foi só isso, assim, para quem tá com a úlcera estourada, fim de semestre, um monte de coisa para corrigir, até que rendeu, né? É o máximo que eu tô conseguindo ultimamente. Agora, de filmes e séries, não assisti muito, né? Como eu já falei, eu vi 4 filmes e 2 séries. Na Amazon eu vi O Reino das Espadas, que eu nem lembro direito que filme é esse, mas eu acho que é uma era medieval lá, os cavaleiros lá lutando pra rei. Aquelas coisas, vocês sabem que eu gosto de filmes históricos e tal, eu acabo vendo, mas nem tudo é bom. Esse aqui, gente, eu não lembro direito desse filme, não precisa ter, não era nem pra eu estar fazendo esse vídeo, eu não lembro direito dele, mas enfim. Netflix, eu vi Rosa e Momo. É aquele filme com a Sophia Loren, que interpreta uma sobrevivente do Holocausto, né, judia, e um menino negro muçulmano, né, ambos na Itália. Ele tem sei lá quantos anos, e ele é muito violento, muito agressivo, e ela se vê numa situação que ela tem que ficar com ele, e depois, assim, cada um do seu jeito, com as suas mágoas, com as suas lembranças, né, vão se relacionando. Eles vão se relacionando e desenvolvendo a relação de afeto. É um tipo de filme que a gente vê muito por aí, mas é um tipo de filme que eu sempre gosto. É como comédia romântica. Você vê um monte, você sabe como é que vai terminar e tal. Mas das comédias românticas eu não gosto muito. Desse tipo de filme eu gosto. Porque as pessoas têm suas chagas, têm suas histórias, têm seu passado. Então, você vê, de repente, uma pessoa super agressiva, vai saber o que aconteceu com ela, né? Vai saber as marcas que a vida evidenciou. Gostei, é um filme bonito. Um outro filme que eu vi na Netflix é um filme antiquíssimo. Eu nunca tinha assistido, só ouvido falar. A Escolha de Sofia. É um filme com a Meryl Streep. E ela ganhou o Oscar de melhor atriz. É um filme de 82, né? A gente até ouviu falar, não é nenhuma escolha de Sofia, então virou quase um provérbio. Qual é a escolha dela? Ela tem que escolher entre um dos filhos. É uma cena assim que acontece mais pro fim do filme, mas é muito impactante. Ela é judia, também sobrevivente do Holocausto, está nos Estados Unidos, tem uma relação um pouco estranha, doentia, com um cara que também tem problemas emocionais. É uma relação meio de ele maltrata ela, depois já ama, já bajula. Eles vivem essa relação assim, exagerada, sabe? Polarizada. Uma hora uma coisa, uma hora outra. E ela é polaca, e ela acaba sendo muito dependente dele. E eles estão no hotel e tem um rapaz que acaba se tornando amigo do casal, ele se apaixona por ela e ele vai acompanhando. Então, assim, toda a história da Sofia a gente conhece porque ela é contada para ele, para esse rapaz, e a gente vai acompanhando. A interpretação do Kevin Kline, eu acho que ele está no início de carreira, a interpretação dele também é muito boa, fabulosa. Dela nem se fala, né? Eu vi um filme no YouTube, sabe aqueles filmes que a gente paga, sei lá, paguei R$3,90 para ver, porque um de vocês, não vou me lembrar quem, me indicou o filme e só tinha no YouTube. After Image.
É um filme sobre um artista que realmente existiu, um artista russo, durante o totalitarismo de Stalin. Então, se a gente está na Rússia, no começo, da União Soviética, né? União Soviética, começo do século XX, e os comunistas já tinham tomado o poder, Lenin tinha morrido, e a ascensão de Stalin. E ele é um professor de artes, ele é um artista plástico reconhecido, e ele não tem, acho que, um braço e nem uma perna, não sei. E ele é bem reconhecido lá na universidade, só que ele não adere ao regime. Não é que ele é alienado politicamente, é que ele não concorda com o regime. Ele não concorda com aquilo tudo e ele prefere não se envolver. E ele é muito pressionado para aderir, principalmente porque ele é uma figura reconhecida. E aí ele vai sofrendo represália. Então, se ele é demitido da universidade, tudo, ele vai praticamente passando fome, ele vai... Por quê? Porque ninguém pode dar emprego para ele, ninguém... Então, assim, baseado em fatos reais. O que é afterimage? É que ele fala, a teoria dele, que depois, é tipo um residual que fica na sua vista depois que você vê uma imagem. Então, é um resíduo, né? Ele tem um posicionamento firme, resiste enquanto pode. Eu gostei bastante desse filme. Série! Na Netflix eu vi 2. Crisálida, é uma série brasileira, minissérie, acho que tem 4 episódios, mas ela vai continuar sobre a vida dos surdos, né? Então, assim, é uma série que não é interpretada por atores famosos e tal, mas é uma temática interessante. Então, assim, em alguns momentos a gente vai achar que ela está sendo mal interpretada, mas ali a gente tem jovens que estão interpretando ali. Pense que não deve ser muito fácil, atores... com linguagem de Libras e tal, mas a gente entra em contato com acontecimentos, com a realidade dos surdos, né? As situações por quais eles passam, que a gente nem para pensar, nos perrengues cotidianos de não ouvir buzina e ser atropelado, sabe? De não ouvir a repreensão do namorado, de visitar a casa do namorado e os pais ter preconceito porque a namorada é surda. E as pessoas interessadas em aprender Libras. O tema é interessante, poderia ter se desenvolvido de outra forma, poderia um monte de coisa, mas vale a pena pra gente conhecer melhor, né? Porque a gente sabe pouco sobre esse assunto. Por isso que eu achei interessante ver. E a outra série famosinha aí que eu vi foi O Gambito da Rainha. Parece que essa é a série mais vista na Netflix de todos os tempos, não sei, mas eu pensei que Game of Thrones fosse a mais, que eu não vi até hoje. Essa série, ela é muito vista, muito comentada. Eu gostei, mas assim, eu não entendi porque gostam tanto, porque ela é tão famosa assim. Eu gostei, não tô falando que é ruim, mas eu também não entendi a razão da fama. É interessante, é uma moça, uma menina, né? Começa na fase menina, que a mãe morre, lá começa com um acidente de carro, a mãe morre e tal, e ela vai para um internato lá de freiras, né? E o porteiro de lá, um funcionário de lá, começa a ensiná-la a jogar xadrez. E ela fica fascinada com xadrez. Ela vai aprendendo, vai participando de campeonatos, de torneios, tal. E ela vai se tornando bam, e depois ela disputa lá com os russos e tal, né? Então, a série toda é sobre isso. Ela participando, e aí ela vai crescendo, adolescente e tal, alguns problemas da adolescência e tal. Mas a série se centra nisso. O Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez. A gente não... Eu sei pouco sobre xadrez, né? Sei os movimentos básicos e tal. A gente acaba não aprendendo muito sobre o xadrez, porque não é o objetivo da série, seria chatíssimo se fosse isso. Mas a gente acaba percebendo ali os bastidores, né? O que está envolvido, o status das pessoas e tal. Paralelamente à vida dela, né? Que se envolve com outros e tal. Eu gostei. Mas é aquele tipo de série... Eu acho que ela é original da Netflix, né? Se for original da Netflix, tá explicado. Que você sabe como vai terminar. Você sabe as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque a gente sabe. Porque a gente é esperto? Não, porque a gente já viu muito disso. E o que eu queria indicar pra vocês? O canal da Kylie Flevo. Ela é italiana, mora na Toscana. E ela fala inglês, o canal ensina muita coisa de italiano, sobre a cultura italiana. E assim, você vê paisagens da Toscana, aquela coisa maravilhosa. E ela vive numa casinha na Toscana, e às vezes ela mostra reformando. Ela é daquele tipo assim, slow motion, sabe? De levar a vida com calma, as coisas naturais. Então, receitas, ela ensina receitas. Aí pega coisa no quintal.
e viagens. É que agora, na época de quarentena e tal, com vírus não, mas muitas viagens para Itália, para o mundo inteiro, a Pequena Reforma. Ela mostra a vida simples, o modo de ser simples. Ela é uma pessoa assim muito bonita, assim, ela tem algo que irradia, sabe, de dentro, parece clichê, mas é aquela coisa de dentro pra fora. É uma pessoa agradável, eu gosto da presença dela, eu gosto de vê-la, de ouvi-la, sabe, porque canais como o dela, tem muitos por aí, mas eu gosto dela, né, ela me parece uma pessoa muito agradável, ensina bastante coisa em italiano, costumes italianos, palavras. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês foi inaugurado, acho que no Dia da Consciência Negra, a UNAFRO, que é a Universidade Livre Africana, alguma coisa assim. Universidade de Sociologia, parece. Eu não sei muito bem como vai funcionar, porque eu vi a inauguração. Então, pesquisem aí o canal no YouTube, o NAFRO, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem o que está acontecendo lá. Uma outra coisa que eu queria contar é que eu participei de uma live em novembro sobre Dostoiévski. E eu vou deixar aqui o link do canal que me convidou. O canal não, o perfil no Instagram. E é a nossa conversa, ela deixou gravada lá no canal dela, no perfil dela. Quem se interessar, a nossa conversa sobre Dostoiévski, sobre a vida dele e tal. E assim, música, que eu escutei muito Raul Seixas esse mês. Eu gosto bastante de coisa dele, né? Guita, eu nasci há 10 mil anos atrás, Medo da Chuva, eu gosto bastante. Então me diga o que vocês assistiram, o que vocês viram, o que vocês me indicam, o que vocês acham do Safon, enfim. Vou parar por aqui porque esse vídeo já está longuíssimo.